Olá, tudo bem? Estamos chegando com mais um conteúdo aqui no nosso canal Laércio Costa Narrador. Maranhão Atlético tem problemas para o confronto diante do Central. Jogadores do departamento médico preocupam o técnico Marcinho. Olha, alguns clubes do futebol brasileiro, mais precisamente da Série C, demitem treinadores, vão desfazendo o elenco, tá feia a coisa. Vamos abordar esse assunto, vamos trazer entrevistas com o goleiro Jean, que diz que é preciso saber jogar a Série D, Júlio Nascimento, do Maranhão Atlético Clube. Enfim, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Está começando mais um conteúdo. Este é o canal LCN. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Entrada do Quatraque próximo ao sinal. Bate uma palhinha com o Mendes. Estamos aqui e o imenso prazer de estar contigo no canal LCN nesta quarta-feira, porque aqui todos os dias temos conteúdos e temos a participação da galera também. Neste conteúdo eu vou trazer algumas opiniões do torcedor, algumas participações nos nossos conteúdos. Portanto, a gente sempre está pedindo para você. Você quer participar aqui? Você tem um WhatsApp também, vai passar já na telinha aí o número para você conectar-se com a gente. 98981769039. Daí você manda seus comentários para nós, é um prazer imenso poder a gente bater esse papo, ouvir a tua opinião, a gente falar um pouquinho sobre os assuntos pertinentes do futebol. Enfim, venha para participar com a gente, esse é o canal que dá ressonância para a sua voz, esse é o seu canal. Portanto, se você, meu amigo, minha amiga, quiser vir para cá, venha, seja muito bem-vindo. E olha, inscreva-se no canal, acione o sininho para as notificações e compartilhe no seu grupo de WhatsApp com amigos e traga todo mundo para a gente se conectar aqui através do canal Laércio Costa Narrador. Uma notícia logo de primeira aqui, o Sampaio Corrêa no basquete ontem perdeu o jogo para o SESI. O Sampaio está se tornando freguês do SESI, é a terceira conquista do SESI, se igualando ao Sampaio Corrêa, com 3 conquistas da Liga de Basquete Feminino. O Sampaio está aí há 9, 10 anos participando quase, né? Da LBF. E olha, há 6 anos, se não me engano, o Sampaio chega em todas as finais. 3 conquistas do Sampaio, com mais 3 vice, né? Ou talvez até um pouco mais, não me aprofundei bastante, mas sei que são 3 vices, só para o SESI são 3 vices, né? Então, o Sampaio Corrêa, mas nada tira o brilho dessas meninas que vestiram essa camisa do Sampaio. E se eu fosse o Murilo, eu não demitiria treinador, tentaria manter esse grupo total para a temporada que vem. Eu acho que esse grupo é muito qualificado. Mas essas meninas do SESI, você sabe quanto tempo elas estão juntas ali trabalhando? Juntas. Olha, meu grande, faz um tempinho que elas estão juntas. E é preciso que não só 3 ou 4 estejam juntas, que você mantenha, não, mas que você mantenha um grupo para a temporada. E assim, esse será o grande sucesso do Sampaio se o Murilo conseguir mantê-las para a sequência. Manter a Laís, que é uma excelente jogadora. O Sampaio também, é bom que a gente diga aqui, sentiu muito a ausência da Sassá, a contusão da Sassá no início da temporada acabou prejudicando o Sampaio Corrêa, essa jogadora importantíssima. Eu até acredito que se a Sassá tivesse nesse time, não tivesse tido o problema no tornozelo, era outra história, dificilmente o SESI conseguiria segurar o Sampaio Corrêa. Trata-se de uma jogadora, além de talentosa, experiente, então muito qualificada. Mas é assim mesmo, a história ela vai às vezes apresentando capítulos diferentes, né? E, enfim, apenas se eu fosse o Murilo, eu mantinha esse grupo na sua totalidade. Não tirava ninguém, a não ser que a jogadora
não tivesse o desejo de permanecer aqui na nossa Ilha Maravilha, e eu duvido muito que eles não tenham, porque São Luís é uma cidade muito acolhedora, que elas não gostassem de permanecer no Sampaio. É preciso dar uma olhadinha. O Sampaio Corrêa está sempre chegando e proporcionando momentos espetaculares à sua torcida no basquete, tá? Então, parabéns às meninas, Tainá Paixão, excelente jogador, meu Deus do céu, Maria, que chegou aí da Colômbia, outra espetacular jogadora, Tainá. Enfim, o Sampaio tem um grupo espetacular, Kaká, maravilhosa Kaká. Ontem, problemas físicos tiraram a Kaká da maior parte do jogo, então não é fácil não, né? Ainda tivemos esse problema aí, que a Kaká é uma jogadora muito importante do Sampaio Corrêa. Enfim, a todas as meninas, parabéns pelo feito, vice-campeãs mais uma vez. Tem gente que não gosta de ser vice-campeã, mas só você chegar à decisão é espetacular. E é esse o recadinho que eu tinha que dar aqui para o Murilo, tá? Do Sampaio Corrêa Basquete. No futebol, Sampaio Corrêa está naquela que a gente não tem nenhuma ainda fala do presidente, nem do vice Pérez Paz, que só deu aquela entrevista, que muita gente disse que não era verdadeira, mas a gente viu que depois, sim, a entrevista é verdadeira, ou seja, aquilo que ele falou tem sim uma verdade, porque a CBF deve fazer modificações na Série D, e alguns gigantes que estão fora e outros que provavelmente vão ficar, isso impacta bastante. Eu estou falando aqui do Santa Cruz mesmo, de Recife, além do Joinville, além do Sergipe, além da Portuguesa de Desportos, do Sampaio Corrêa. Então são equipes gigantes, né? E outras mais que nós temos aí nos outros estados que estão fora de divisão. Então, daqui a mais algum tempinho, acredito aqui no mais tardar em 30 dias, a CBF deve se pronunciar logo após, talvez até o término da Série D e Série C, porque ela vai modificar exatamente a Série C e a Série D do Campeonato Brasileiro, para que possamos, quem sabe, né, termos essa luz no fim do túnel aí com o Sampaio, com o Moto Clube, com o IAP, que vem se organizando muito bem e é detentor é postulante a uma vaga, e o presidente Guilherme já disse, não vamos desistir. Se nós tivermos uma vaga para disputarmos na Série D no ano que vem, nós queremos essa vaga, nós estamos ávidos para disputar essa competição. Tem Eloy, tem Pimentinha já no elenco do IAP, então a gente espera aí o que é que a CBF, o que é que o presidente Sami Chaldi vai trazer de novidades, além que nós já sabemos que vai melhorar os campeonatos estaduais e regionais, aumentando inclusive datas nos estaduais, que a administração anterior do Edinaldo Rodrigues queria acabar com a Copa do Nordeste, queria acabar com os campeonatos estaduais, e pelo amor de Deus, né, os campeonatos estaduais ainda eles são muito atrativos, principalmente para jogadores que não têm grandes possibilidades ou diríamos até oportunidades mesmo, de configurarem em outras agremiações, e tanto de jogadores que nós temos nesse país. Então, muitos desempregados logo na primeira parte do primeiro semestre, e aí a coisa realmente é muito complicada. Mas a CBF estuda melhores possibilidades para os jogadores, para o futebol nacional, que é muito importante. Então é isso. Torcida, o Maranhão Atlético Clube, agora vamos para o Machão da Ilha. O Maranhão tem problemas ao quadrado para o confronto diante do Central, lá em Caruaru. O Maranhão que segue trabalhando ainda aqui em São Luís, no Parque Valério Monteiro, e que arruma as malas para já amanhã seguir com destino à cidade de Pernambuco, onde permanecerá, e somente no sábado que vai para para Caruaru, né, onde a Patativa, o Central, né, joga lá no Lacerdão, na cidade de Caruaru. Situação dramática porque o Maranhão contratou pouco. Isso aí a gente já falava aqui há muito tempo. O Maranhão precisava se reforçar. Time que quer chegar à Série C, que quer ascender, era preciso você fazer um pouco mais de sacrifício. Ainda bem que o Maranhão conseguiu pelo menos uma contratação, que foi o retorno do Rafael para a equipe, que ele veio do Parnaíba. Ele era do Maranhão, foi para o Parnaíba, e o Maranhão ainda bem que conseguiu trazê-lo de volta com a desclassificação do Parnaíba. E ele se encaixou, porque ele é um bom jogador,
as características do Rafael são as mesmas características, as mesmas virtudes que eu vejo no Clecione. Eles se encaixam bem, até quando fazem a movimentação, um cai pela direita, outro cai pelo centro, um cai pela esquerda, perdão, e outro cai pelo centro, eles ficam fazendo o carrossel. Você vê que às vezes o próprio Rian, ele se encaixa também, se infiltrando, um jogador de extrema habilidade. Então esse Rafael, ele se encaixou muito bem e já marcou inclusive gol na sua volta ao Maranhão Atlético. Então eles dão uma mobilidade que acaba confundindo a marcação dos zagueiros. E o Rian é um jogador que provavelmente vai estar fora desse confronto diante do Central. O Maranhão perde um espetacular jogador pela sua habilidade, pelo seu talento, pelos seus cruzamentos sempre muito eficientes, os seus arremates para o gol, conseguindo marcar gols fantásticos nesta temporada. E sem dúvida nenhuma, um desfalque muito sério. Mas o Massinho, ele vai ter que armar as suas estratégias. Ele tem um grupo, que não é um grupo grande, mas é um grupo enxuto, onde ele tem jogadores que podem ter a competência de segurar a equipe da Patativa, ou seja, o Central Esporte Clube, e partir para surpreender o adversário. Porque o Massinho disse uma coisa muito correta na sua entrevista: eles vão ter que sair. E nós temos que armar a nossa estratégia de jogo para surpreendê-los. E é preciso que o Maranhão faça isso, porque o jogo lá contra a Tuna acabou preocupando, né? Porque a estratégia do Maranhão foi arriscadíssima. E olha que o Maranhão Atlético tinha 4 gols a 1, 3 gols de diferença. E tomou 2 gols da Tuna Luso, que pelo andar da carruagem, pelo que nós podemos observar, era um time menos qualificado que o time do Central. Uma equipe que passou 11 jogos invictos, a equipe que passou 11 jogos, ela estava invicta na competição, não na competição, mas na temporada, não tinha perdido, era a maior invencibilidade do Brasil, o time do Central. E o Maranhão, como já diz o seu hino, demolidor de cartazes, demoliu o time do Central aqui no estádio Castelão. Como quebrou o Altos da sua invencibilidade jogando em casa, como mandante, porque o Altos já havia perdido fora de casa para o Tocantinópolis. Então o Maranhão vem. Aí eu vejo nas manchetes lá de Caruaru, do GE, lá de Caruaru, da região, do Agreste, o Maranhão, de 10 jogos, venceu apenas 1 fora de casa, né, que foi diante do Altos. Mas o Maranhão vê no embalo, né? Vê no embalo, é verdade, venceu o Altos, perdeu para Tuna Luso, teve problemas de poupar jogadores, porque estava nas finais do campeonato. Isso aí tudo impactou, né? Não resta nenhuma dúvida nessa trajetória do Maranhão de também não vencer jogos, mas também não perder tantos jogos assim fora de casa, tanto é que o Maranhão conseguiu a sua classificação. O Massinho, ele vai ter que ter uma estratégia muito letal contra o adversário, que vai para cima. Você tem 90 minutos, né, para você ter a sua inteligência e ter um esquema muito qualificado para lançar em campo. O que é que o Massinho poderia fazer? Além do Rian, ele tem problema no sistema de defesa. O Fernando está machucado. Levou uma pancada, eu ia dizer uma porrada na panturrilha, né? Mas já disse. Levou uma pancada na panturrilha, né? E continua sendo dúvidas para esse confronto, mas está em tratamento intensivo. O alívio que o Maranhão tem, entre aspas, é que o Kevin está recuperado, em transição. Mas aí, cadê o outro zagueiro do Maranhão, gente? Aí precisaria que o Maranhão não tivesse apenas o Kevin retornando, mas tivesse também o outro zagueiro. Porque o Maranhão só tem 3 zagueiros. Júlio Nascimento, e olha onde foi o grande pecado, Fernando, né, e o Kevin. Kevin estava machucado, está retornando, Fernando se machucou, é dúvida, né? Vinha na titularidade, pelo menos nesse último jogo. Aí o Jorge estava machucado, está na transição, espero que esteja bem, trabalhe bem nesta semana
porque vai ser importante nesse esquema, pelo seu talento, pela sua capacidade, pela sua temporada. Ele que no ano passado não esteve bem, mas esse ano ele readquiriu a sua condição daquele jogador que nós conhecemos, cobrador de falta. Então o Maranhão vai precisar muito do Jorge. O Vagalume, ele vai se encaixar nesse time como uma luva, se assim desejar. O Massinho, na sua estratégia, que eu não sei qual é, que ele vai lançar nesse jogo, porque poderia ser 3 zagueiros com 2 alas ofensivos, para você dar uma qualificada e fechar na marcação. Mas com o Fernando machucado, obviamente que a gente já deleta esses 3 zagueiros do Maranhão Atlético. Mas você tem Rosivan, que você pode colocar no jogo. Rosivan faz ali, o Vagalume é adiantado, o Rosivan entra fechando, ele joga com o time na marcação bem ajustado, mas aí resta saber o seguinte: e o cara para carregar essa bola e puxar os contra-ataques? Cadê? Se ele avançar o Vagalume ou se ele não tiver Jorge no jogo. Aí você coloca ali Dudu, Railson, vamos dizer, e Rosivan, faz uma trinca. Aí você coloca Vagalume ou Jorge como quarto homem e deixa só 2 jogadores lá na frente. Mas você precisa de 3 jogadores rápidos na frente. Pelo menos 3 jogadores. E aí que o Rian se entraria, por exemplo, ali, né, se não tivesse machucado, se tiver condição, e se o Maranhão conseguir armar essa estratégia, mas aí é aquela velha história: para você dar uma fechada, você perde alguma coisa. Para você fechar mais com o jogador de marcação, Dudu, Rian e Rosivan, você perde ali no talento. Mas essa bola vai ter que chegar, alguém vai ter que fazer a enfiada de bola, que é o mais qualificado para isso, quem tem um lançamento mais certeiro para isso. É o que o Massinho vai ter que colocar na sua estratégia para este jogo difícil diante do Central. Mas ele pode colocar também o Miqueias, que, ao meu ponto de vista, daqueles jogadores que entram, o Miqueias é o que tem uma luz mais brilhante, né? Mais intensa. Entra um jogador rápido, um jogador que tenta puxar o time para frente, né? Não dá lentidão para o ataque. Então, ele não é um jogador lento. Mas aí vai depender muito da estratégia do professor Massinho. Se ele vai avançar o Vagalume, se ele coloca Jorge no time, se depois, na hora das mexidas, ele mexe apenas de forma tática dentro do time, porque a gente já sabe que na hora que o Massinho mexe no time, o time cai de produção. Isso aí não é só no jogo passado, são em todos os jogos. Todos os jogos que o Maranhão mexeu, o time caiu de produtividade. O time não rendeu, por falta de contratações que o Maranhão preferiu arriscar com esse grupo. E a gente sabe que para você encarar uma competição desse nível, dessa envergadura de intensidade, de decisão a cada jogo, a partir da segunda fase, das oitavas, eu diria para o Maranhão está sendo decisão desde quando precisou vencer os seus 2 últimos jogos da fase de classificação. O Maranhão venceu em casa, venceu fora, venceu em casa de novo, que foi contra a Tuna, perdeu fora, mas na soma dos resultados de 180 minutos, teve um gol a mais e acabou vencendo o confronto por 4-3, né? E aí isso impacta muito porque você recebe cartão amarelo, você compra suspensão automática, você se machuca, e aí as peças teriam que estar bem qualificadas e à altura de entrar no time. E isso para nós é preocupante. Mas o professor Massinho, que já trabalha essa rapaziada, está montando as suas estratégias. Espero que tenha essa luz e que Deus abençoe, que ele consiga verdadeiramente, porque ele conhece o Central, ele já foi treinador do Central, ele já jogou no Lacerdão, ele sabe que o torcedor vai, o torcedor no Lacerdão. O que nós temos aqui de melhor que eu poderia dizer para o torcedor atleticano é que o gramado é bom, o estádio é um estádio que já recebeu o Atlético Mineiro, já recebeu o Flamengo, já recebeu o Vasco da Gama. Seguramente essas 3 equipes já jogaram lá no estádio Luiz Lacerda, né, o Lacerdão. Então, parece até que hoje não é mais nem Lacerdão, já é um outro nome, né? Mas era José Luiz de Lacerda,
Depois parece que é Vitor e alguma coisa o estádio. Depois a gente fala mais sobre esse lance de estádios aqui no nosso canal. Mas esse estádio já recebeu grandes jogos do futebol, inclusive com vitória do Central diante do Flamengo. Teve uma vitória de 2-1. Na época o Flamengo era treinado por Sebastião Lazzaroni, tinha Bebeto no time, Bebeto, né? No time, década de 80, salvo engano, década de 80 ou 90 por aí, 90, década de 90, né? O time tinha aí esses jogadores, então o Central acabou vencendo o Flamengo por 2-1, estádio abarrotado de gente. O certo é que o gramado lá do Lacerdão é um gramado bom para o Maranhão Atlético, né? Então vamos para o jogo, armar a estratégia e cair em cima aí para arrancar aí um bom resultado. O Júlio Nascimento, zagueirão do Maranhão Atlético Clube, ele passa por aqui e o Jean também. Vamos ouvir primeiramente aqui o Júlio Nascimento do Maranhão Atlético Clube, zagueirão, tem feito um grande campeonato. Tenho uma certa experiência, já cheguei em 3 jogos de acesso, né? E não é fácil chegar, a gente trabalha muito dia a dia para conseguir alcançar esse objetivo, né? E a gente tem tudo pelo que o ano que a gente vem fazendo, né? Um ano maravilhoso aí, conseguiu o título estadual, agora está chegando nessa reta final no Campeonato Brasileiro e a gente tem tudo para ir lá e fazer um grande jogo e buscar essa classificação. Sim, todos estamos com esse pensamento positivo de ir lá e buscar a vitória, né? Não só a classificação, porque a gente sabe a nossa qualidade, claro, respeitando o Central, a gente sabe da força deles em casa, mas a gente tem a certeza que a gente pode ir lá e buscar essa vitória. Cara, é uma equipe que é muito experiente, né? O time dele é um time muito experiente, acostumado também a jogar Série D. E é ter concentração, é não descuidar em nenhum momento do jogo. É uma equipe também muito rápida, né? Eles na parte ali final do campo eles são muito rápidos e redobrar os cuidados e tendo a certeza que a nossa equipe é uma equipe de muita qualidade e quando a gente encaixar ali um ataque a gente vai fazer o gol e matar a partida. Eu agradeço e pode ter certeza que a gente vai fazer um grande jogo lá e vai voltar com essa classificação para o Maranhão. Pois é, zagueirão tem que ser realmente muito atento, porque o jogador cobra uma falta, você tem que marca a bola, fica na frente da bola, tem uma falta lá no ataque, não deixa o cara cobrar, aí a marcação deixou frouxa ali a entrada da área, tinha que ter, ali tinham 2 jogadores do Central, na finalização, acabou que numa fatalidade a bola batendo na mão lá do Fernando. Né? Mas não pode deixar, ali tem que ser protegido, a cabeça da área. Sabe como é que eu chamo ali? Aquela meia-lua? A alça do caldeirão. Tem gente que ainda diz, mas a alça do caldeirão do diabo, porque ali tudo pode acontecer, uma bola da entrada da área, uma bola da meia-lua, uma bola ali, meu amigo, você pega, carrega, toca a bola, bate na mão, pênalti aí. Se o Maranhão consegue 2-0, era o placar, eu diria até ideal naquele momento, pelo adversário qualificado. Agora, vamos valorizar a vitória do Maranhão. Somente o Maranhão, como mandante, conseguiu vencer. E não venceu qualquer equipe. Venceu uma das melhores campanhas da Série D no geral. Uma das melhores campanhas. E o Maranhão, se passar ainda na sua classificação, e aí, meu amigo, uma prova de fogo ao Maranhão, porque o Maranhão vai sempre pegar o melhor classificado. E a gente sabe, hoje seria o que o Asa, a Aparecidense, brigando ali pelas primeiras colocações, é que o Maranhão iria enfrentar nessa melhor campanha. O 8º, se o Maranhão passar, será o 8º. O Maranhão não tem como ser mais do que o 8º. Ganhando, será o 8º. Perdendo, tá fora. Então, o Maranhão, perdendo entre aspas, né? Perdendo no tempo normal, dependendo do número de gols. Se perder por um gol de diferença, vai para as cobranças de pênalti. Mas, de qualquer forma, se perder, o Maranhão Atlético sai ali praticamente como 8º colocado dessa competição. Se houver a classificação, obviamente. Do Maranhão, o Maranhão chega em 8º. Mas, se não, eles vêm abaixo e aí não conseguiria a sua classificação. Mas o Maranhão, nas fases seguintes, vai jogar sempre com os melhores. E aí é a prova de fogo que eu disse aqui do Maranhão Atlético Clube. Nós ouvimos o Júlio Nascimento, vamos trazer o goleiro Jean, goleiro muito experiente,
um goleiro que é pegador de pênalti, é o cara que vai comandar ali atrás, e é o capitão do Maranhão Atlético. Fala, Jean. Cara, saber jogar a Série D, saber, nesse sentido que eu falo, é no intuito de ser e ter experiência, de acelerar no momento certo, desacelerar no momento certo, aproveitar as oportunidades, saber sofrer na hora que tem que sofrer, porque a gente sabe que a gente vai estar diante do mando deles. A gente sabe que vai ter momento da partida que eles vão estar melhor que a gente tem que saber sofrer, a gente tem que saber se defender, e na hora que a gente for atacar, a gente tem sabedoria para a gente fazer os gols e fazer a diferença. Como eu falei, o Central é uma grande equipe, eles foram, se eu não me engano, a Tuna foi em sexto, ele não sei a colocação dele, mas se classificaram bem, eles não perderam, eu acho que nem um jogo fora de casa, então isso é um sinal que a equipe é muito, antes do Maranhão, eu sei que isso mostra que a equipe é qualificada, como eu falei, a gente entrou respeitando aqui, vai entrar respeitando lá, mas a gente sabendo o nosso objetivo, daquilo que a gente quer dentro da competição. Estamos nos preparando, o professor Marcinho já está reajustando os erros que aconteceram nesse jogo daqui para não acontecer lá e aprimorando aquilo que a gente tem de melhor, para se Deus quiser a gente fazer uma grande partida e voltar de lá com a classificação. Como eu falei, o sentimento, o sabor de ser campeão estadual é muito bom, todo mundo quer ser campeão estadual, porque a gente sabe que dá umas cotas muito boas para o clube, dá um currículo muito bom para a gente, mas pelo sentimento em termos de título e acesso, o acesso tem um sabor diferente. Já pude ter alguns acessos dessa competição e tem um sabor diferente, a gente fica marcado muito positivo dentro do clube e eu tento passar isso para eles, que ia ser um ano perfeito para a gente conseguindo o título igual já foi feito e conseguindo acesso no final da temporada, conseguindo esse acesso e ia fechar com chave de ouro. Agora, é ser guerreiro, né? Cada jogador tem que ser guerreiro. Se mesmo aqueles que a gente fala, e a gente só fala porque já tiveram várias oportunidades de entrar e ainda não conseguiram talvez o melhor que possam apresentar para o clube, que eles possam fazer isso agora, se forem chamados. Gente, essa é a hora, eu não posso entrar inibido, eu tenho que entrar com todo o meu talento, é por isso que eu estou aqui defendendo essa camisa gloriosa do Maranhão Atlético. E é essa parte motivacional, que o próprio jogador tem que botar no seu íntimo, dentro de si, dizer para ele mesmo que ele pode muito mais daquilo que tem feito nesse momento. Então, é isso que ele tem que fazer, porque esse é o jogo, não só da vida do Maranhão, mas da vida de todos eles, de cada um dos atletas, até mesmo para a questão futurística, né? De clubes de Série C, de Série B, quem sabe um dia até de Série A, de Campeonato Brasileiro. Todo mundo que chegou na Série A porque já passou em divisão de base antes, ou em clubes menores, estão aí. Então, menos ou mais qualificados, mas estão por lá. É assim que o jogador tem que ter em mente, porque todos aí são jogadores jovens que procuram ainda galgar o seu espaço, aqueles que são mais jovens ainda, né? Muito mais ainda no cenário nacional. Trazer um pouquinho da torcida aqui para nós, o que é que você comentou um pouquinho também nas nossas lives, só um van premier, porque nós vamos trazer ainda o torcedor na linha ainda no conteúdo de hoje. Mas olha aqui, o que o torcedor manda. É o que eu digo. Sempre comente com a gente que a gente vai dar ressonância para aquilo que você traz para nós, tá? Então, o que é que comentou aqui o torcedor? Reginaldo diz aqui o seguinte. Boa noite, Laércio. Qual a chance do Moto para a série C, né, no caso, a terceira série do Campeonato Brasileiro, a terceira divisão? Diz aqui, Reginaldo. Reginaldo, são aquelas que a gente já comentou, né? Vamos esperar para a série D, né? Vamos esperar se o Moto vai ser beneficiado, quais as equipes que vão, quem vai ser, se é por ranking, se não é por ranking. A gente não tem a mínima ideia, mas sabemos que vai inchar essa série D. Francinaldo Mondego manda uma camisa 12, Alemoto, um aluno, camisa 12, não entendi bem, manda de novo o recado aqui para nós, tá bom, querido Francinaldo Mondego? Maxwell da Silva, Maranhão tem que ter cuidado para não ser roubado novamente, tudo esquematizado, aqui na opinião do Maxwell da Silva. O Francisco das Chagas Diniz deixou o seu like. Obrigado, like para ti também aqui. Todo mundo aqui que participa, eu deixo o like também de volta, tá? Edmilson Filho, o pior VAR do mundo é o do Brasil, em qualquer competição, tá? É muito lento. Eu tenho, inclusive, no próximo conteúdo aqui, uma entrevista do professor Guzmão, o técnico do América, onde ele fala do jogo e fala
que na opinião dele o VAR é muito lento, o VAR atrapalha demais, o VAR chama demais o árbitro, ele não deixa o árbitro evoluir com a sua opinião, e isso é horrível, porque picota demais o jogo, demora demais, com coisas às vezes tão desnecessárias, né? E em contrapartida também fala das virtudes e obviamente das correções que são feitas. Na minha opinião, diz aqui o Rosinaldo Vieira, o VAR veio para avacalhar o futebol. É uma vergonha, tira o direito de um e dá para o outro, né? Cada torcedor traz a sua opinião a respeito do VAR. E o Francinaldo Mondego, Laércio, sou papão mesmo sem jogar, né? Então essas foram as mensagens que a gente escolheu para esse conteúdo de agora, que a gente trouxe as mensagens que você se conectou com a gente. Vamos dar uma olhadinha lá no GE, lá de Caruaru, para ver o que é que eles estão dizendo a respeito do time do Central, torcida. No estádio Lacerdão, o time do Central só conseguiu um feito precisando de mais de 2 gols de diferença. Foi contra a Fênix, contra o Retrô no Campeonato Pernambucano. Depois, não conseguiu. São 7 vitórias em casa, mas vencendo apenas por 1 gol de diferença. Vamos esperar que não consiga esses 2 gols de diferença diante do Maranhão Atlético Clube para seguir logo sem nem precisar de pênaltis na sequência do Campeonato Brasileiro. Então essa estratégia uma sim tem que fazer, tem que saber, tem que mentalizar também com seus jogadores, e isso também é um agravante para o time lá de Caruaru. E vê aqui, ó, os jogos. Vitória do Central no Lacerdão em 2025. Central 2, Náutico 1, Central 3, Retrô 1, Central 2, Ferroviário 1, Central 1, Horizonte 0, Central 1, 13 0, Central 1, Santa Cruz de Natal 0, Central 1, Lagarto 0. Então somente contra o Retrô, veja aí que está Central 3-1, foi apenas, em destaque aqui, né, em negrito, Central 3-1 em cima do Retrô. Essa foi a única vitória das 7 que o time teve jogando no Lacerdão, que venceu por 2 gols de diferença, né? Então vamos para o jogo. Não vai ser fácil para o Maranhão, mas o Maranhão tem sim competência, afinal de contas venceu o primeiro jogo e vantagem é vantagem, não é coisa que a gente possa desperdiçar. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua conexão aqui no canal Laércio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações. Seu joinha é muito importante aqui para o fortalecimento do canal. Compartilhe com seus amigos, no seu grupo de amigos. E venha aqui porque você sabe que o canal é seu e aqui tem a ressonância da sua voz, porque você deixa a sua mensagem, a gente valoriza. Você manda os seus comentários, a gente valoriza. Grande abraço, fique com Deus e até mais. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio.